Começa agora, pela Rádio Três Rios, o programa Uma Razão para Viver, uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Boa tarde, prezados ouvintes. Mais uma vez aqui estamos em nome da Sociedade Espírita Joana de Ângeles para desenvolvermos o quadro Uma Razão para Viver. Esse programa que vai ao ar sobre realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica na Travessa Paulino Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel. Meu nome é Marco Aurélio e, antes de mais nada, queremos agradecer à direção da rádio, ao pessoal da técnica que tanto colabora conosco para que nós possamos trazer essas mensagens edificadoras e confortadoras. O tema da tarde de hoje será a extinção do mal. E como sempre fazemos, vamos iniciar com a leitura de uma mensagem, a seguir comentando-a e com alguns intervalos de momentos musicais. Vamos então à mensagem, que tem como tema extinção do mal, e diz assim: na didática de Deus, o mal não é recebido com a ênfase que caracteriza muita gente na Terra quando se propõe a combatê-lo. Por isso, a condenação não entra em linha de conta das manifestações da misericórdia divina. Nada de anátemas, grito, baldões ou pragas. A lei de Deus determina em qualquer parte, seja o mal destruído, não pela violência, mas pela força pacífica e edificante do bem. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Em razão disso, Jesus nos recomenda amar os inimigos e nos adverte de que a única energia suscetível de remover o mal e extingui-lo é e será sempre a força suprema do bem. Essa mensagem foi ditada pelo espírito de Carlos de Bezerra de Menezes ao médium Francisco Cândido Xavier e está na obra Brilhe a Vossa Luz, de 1996. O que quer dizer essa mensagem, prezados ouvintes? É que nós fazemos um julgamento, nós fazemos uma avaliação da forma como deveria ser a justiça divina com base na justiça dos homens. Porém, a justiça divina ela é muito diferente. A justiça divina ela é pura misericórdia, pura proposta de busca de recuperação, de busca de edificação, de busca de fazer com que o ser humano, o espírito, possa evoluir, possa progredir. E é por isso que ele vem com tanta ênfase mostrar essa forma que o Senhor tem de corrigir as coisas, sempre buscando o inverso, ou seja, ele procura corrigir a doença com o remédio, a ofensa com o perdão, a maldição com a bênção. São questões que muitas vezes para nós humanos ainda se torna um pouco difícil, especialmente alguma dessas, como por exemplo, como corrigir a ofensa com o perdão, como corrigir o ódio com o amor, como corrigir a sombra com a luz. Para nós, seres humanos ainda tão imperfeitos, é muito difícil esse nível de compreensão. Entretanto, o grande desafio que temos é justamente buscar essa evolução e esse progresso.
Progresso esse que ocorre de forma muito lenta. Se não vejamos, nós estamos no ano de 2022 da era cristã. Antes do Cristo, nós tivemos a civilização mosaica, a época de Moisés, que recebeu lá os mandamentos, e da época de Moisés nós temos até hoje aproximadamente 3.000 anos. Vocês poderão dizer, mas 3.000 é muita coisa. É ou não? Sabe qual é a idade do planeta Terra? 4 bilhões de anos. O que são 3.000 anos comparado a 4 bilhões de anos? Se nós pegarmos, por exemplo, todo o período da Idade Média, que foi do século XV ao século XV, ou seja, aproximadamente 1.000 anos, foi um período de muita barbárie, muitas lutas sangrentas. Vamos pensar, de 1500 até hoje, nós temos aproximadamente 700 anos. Quanto que evoluiu a sociedade? Não parece nada, mas há uma evolução coletiva. Coisas que eram aceitáveis na Idade Média, como por exemplo a escravidão, a tortura, nos dias atuais já não são mais aceitáveis. Como nós estamos vendo hoje, a luta por um respeito, por uma igualdade, são questões que vão sendo incrustadas na consciência coletiva do ser, do espírito. Entretanto, isso leva tempo, isso não é da noite para o dia. Assim é que nós precisamos estar sempre evoluindo. E a informação que nós temos da espiritualidade superior é que nós vivemos um período de transição, um período em que a nossa sociedade, a nossa civilização passa de uma civilização de provas e expiações para uma civilização de regeneração. O que significa isso? Significa dizer que nós, num futuro talvez não muito distante, nós teremos o reinado do bem sucedendo ao reinado do mal, para que na terra possam ser felizes os homens. Para isso, é preciso que se faça somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que unicamente ao bem aspirem. Todos nós queremos o bem na terra, todos nós queremos ver a lei de igualdade, a lei de fraternidade. Entretanto, quando somos chamados a realizar essas propostas do Cristo, como por exemplo, corrigir o ódio com amor, corrigir a ofensa com o perdão, nós temos dificuldade, por que não dizer até nos recusamos a ouvir essas possibilidades. Creia, esteja certo, o mal será extinto da terra. O mal está com os seus dias contados. O que nós precisamos realmente é buscar uma evolução progressiva para que a gente possa superar esse momento de tanta dificuldade. E para isso a doutrina espírita nos traz uma série de esclarecimentos, uma série de orientações, como por exemplo o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura que nos fala, por exemplo, que o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é o resultado de uma imperfeição, e toda imperfeição é fonte de sofrimento. O espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Olhem bem, prezados ouvintes, prezadas ouvintes. Nós somos tão responsáveis pelo mal que fazemos como pelo bem que deixamos de fazer. Quantas vezes algo de ruim acontece em nossa caminhada e nós ficamos a nos perguntar: que mal eu fiz a Deus? Que mal eu fiz a Deus para merecer tanta dor, tanta aflição, tanto sofrimento? Talvez você, meu amigo, minha amiga, não tenha feito tanto mal, mas talvez tenha deixado de fazer o bem que estaria ao seu alcance de realizar.
é importante que nós pensemos nessa possibilidade de fazer o bem como forma de nós podermos extinguir o mal da face da terra. Ainda dentro desse Código Penal da Vida Futura, nós temos um outro artigo que nos fala o seguinte: que sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo para os mais perversos. Por isso que constitui tais ações um começo de progresso. O que esse artigo quer nos dizer? É que a justiça de Deus, ela está sempre atenta a todo bem e a todo mal que são realizados na terra. Qualquer ação do mal, mesmo que seja um pensamento por mais fundo da sua alma que seja, ele terá alguma consequência para você. Da mesma forma que qualquer pensamento do bem, qualquer ação meritória será contada, será intercedida em seu favor. Assim, a melhor maneira que nós temos de combater o mal que com certeza um dia nós realizamos, consciente ou inconsciente, é, acima de tudo, nós realizarmos o bem. Pense nisso. Pense na possibilidade de ajudar aqueles que precisam, seja através de uma oração, seja através de uma ação, seja através de uma ação de caridade, de uma ação filantrópica, seja da forma que for. Ajude aquela pessoa que de alguma forma precisa de um pedaço de pão, de um copo d'água. Tudo isso será contado em seu favor. E tão importante quanto está sendo contado em seu favor será ações que possam estar fazendo com que o mal possa se extinguir da terra. Com certeza você olha ao seu redor, assim como eu olho, assim como várias pessoas olham, e ainda percebemos muitas coisas ruins no nosso planeta. Mas precisamos ter fé, precisamos acreditar que, como nos afirma os espíritos superiores, nós estamos vivendo uma época de transição, nós estamos chegando ao momento onde o reino do bem sucederá ao reino do mal, e pode parecer que não, mas isso está muito mais próximo. Num futuro programa nós conversaremos um pouco mais sobre um tema que vem sendo muito discutido no movimento espírita, que é a transição planetária. E segundo afirmações que nós temos dos espíritos superiores, a previsão é de que o planeta Terra deixe de ser um planeta de provas e expiações e passe a ser um planeta de regeneração por volta do ano 2057. Quando nós falamos por volta do ano 2057, pode ser 2070, 2100, 2040, porque existe algo que Deus não tem controle. Não que Ele não possa, mas na verdade Ele não quer, que é o livre-arbítrio de cada um de nós. Assim, muitos fatos poderão acontecer independente da programação superior. Vamos a um momento musical e em seguida nós voltaremos para dar continuidade ao nosso bate-papo sobre a extinção do mal no nosso planeta, que, como nós falamos, está bem breve, bem mais rápido do que nós imaginamos. Dá-me, Senhor, a facilidade da compreensão, a coragem do perdão. Dá-me a grandeza do amor. Dá-me, Senhor, a suavidade da tolerância,
a ternura da bondade. Dá-me a redenção da dor, dá-me o elo da fraternidade, o conforto da amizade, do afeto o calor. Dá-me a claridade, dá-me a luz, dá-me a aceitação do meu calvário, dá-me forças para levar a minha cruz. Dá-me, Senhor, a facilidade da compreensão, a coragem do perdão, dá-me a grandeza do amor. Dá-me, Senhor, a suavidade da tolerância, a ternura da bondade, dá-me a redenção da dor. Dá-me o elo da fraternidade, o conforto da amizade, do afeto o calor. Dá-me a claridade, dá-me a luz, dá-me a aceitação do meu calvário, dá-me forças para levar a minha cruz. Dá-me, Senhor, dá-me, Senhor. Voltamos então para dar continuidade ao estudo da tarde de hoje, que tem como tema a extinção do mal. Como dissemos na parte inicial do programa, esse vai ao ar sob a realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que fica na Travessa Paulino Tavares, número 6, no bairro da Vila Isabel. As nossas reuniões públicas acontecem todas as segundas e quintas, a partir das 20 horas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a doutrina espírita, se você quiser conversar um pouco mais a respeito, venha nos fazer uma visita. Além das reuniões públicas, nós temos a possibilidade de fazer um atendimento que nós chamamos de atendimento fraterno, onde nós temos a possibilidade de realizar uma conversa individual para que possamos orientar aqueles que necessitam de explicações à luz da doutrina espírita. Será um prazer tê-lo conosco. Então, dando continuidade ao nosso programa que fala sobre a extinção do mal, nós podemos assegurar a vocês que a extinção do mal se dará a partir da prática do bem. E para que nós possamos realizar o bem, é necessário fundamentalmente nós buscarmos a nossa evolução moral, porque somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra. Somente ele poderá assegurar essa questão do fazer o bem, refreando as paixões mais, e somente esse progresso pode fazer entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. O progresso intelectual que já aconteceu e que acontece até o presente momento vem sendo realizado em largas proporções, constitui sem dúvida alguma um grande passo e marca uma primeira fase do avanço geral da humanidade. Porém, ele é impotente para regenerá-la. Somente o progresso moral ele não vai levar o ser humano, o espírito, a esse estágio de felicidade. O que nos assegura os espíritos
é que o progresso intelectual ele vem na frente do progresso moral. E o Espiritismo ele não cria nenhuma renovação social. Na verdade, todo esse progresso moral, toda essa evolução, ela vai acontecer a partir do momento que a sociedade se tornar madura. Nós começaremos a realizar o bem a partir do momento que nós ficarmos cansados de fazer o mal. Vejamos que nos dias atuais nós estamos tendo uma série de problemas de ordem social, não só como consequência da pandemia, através da fome, através da miséria, através dos flagelos destruidores que tantos tormentos traz à nossa civilização, como agora recentemente aconteceu na cidade do Recife, como há dias atrás aconteceu na Bahia, situações como a que aconteceu no Rio de Janeiro, onde através da PM houve várias pessoas que foram mortas dentro de uma comunidade. Enfim, nós estamos vendo uma série de problemas, quer seja de ordem natural, quer seja de ordem humana, a nos tirar a paz, a nos tirar a tranquilidade. E somente uma fé raciocinada, somente uma fé no futuro, somente essa esperança de que o amanhã será melhor vai nos levar a um lugar legal. No Espiritismo nós temos uma máxima que diz o seguinte, que fora da caridade não há salvação, ou seja, fora dessa prática de fazer o bem, de perdoar as ofensas, de ser indulgente para com os nossos semelhantes, ou seja, reconhecer que todos nós podemos falhar, nós precisamos compreender todo problema, tudo que acontece ao nosso redor. Afinal de contas, se Deus quisesse que fosse diferente, Ele certamente o faria. Pense nisso, pense nesse momento que nós estamos vivendo, pense na possibilidade de que você possa dar uma guinada de 180 graus na sua vida para que você possa caminhar junto à humanidade para essa prática do bem, para que nós possamos extinguir de uma vez por todas dois daqueles que, segundo os Espíritos, são a raiz de todos os males da nossa sociedade: o orgulho, o egoísmo. O orgulho é aquele elemento que faz com que o indivíduo se ache o dono da verdade, é aquele elemento que faz com que o indivíduo não escute os outros, não respeita. O contraponto do orgulho, para que nós possamos deixar de ser orgulhosos, a melhor coisa que nós temos que fazer é desenvolver a humildade. Humilde é aquela pessoa que está sempre disposta a aprender. E todos os problemas por que nós passamos na nossa caminhada, a única finalidade que Deus nos impõe, determinados desafios, determinadas aflições, é para que nós possamos aprender alguma coisa. Assim, nós precisamos ser humildes, nós precisamos reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso e que nós somos muitas vezes impotentes para podermos superar uma série de dificuldades sem a ajuda divina. Além disso, o que nós mais necessitamos é vencer o egoísmo, é deixar de olhar muito para o nosso umbigo, deixar de olhar muito para somente aquelas pessoas que estão dentro do nosso lar, entendermos que somos todos irmãos, somos todos feitos do mesmo Pai, temos a mesma origem, que é Deus Pai Todo-Poderoso. Assim, nós precisamos fundamentalmente caminhar na direção do Pai. Pensem nisso, pensem com muito carinho nessa possibilidade de estar realizando o bem cada dia mais. Uma das questões que faz com que o mal
se propague junto à nossa sociedade é a omissão dos bons. Existe aquilo que nós chamamos do mal da omissão. E aí é importante você se perguntar: o que eu estou fazendo para um mundo melhor? O que eu estou fazendo no meu ambiente profissional? O que eu estou fazendo no meu ambiente familiar? O que eu estou fazendo no que diz respeito à sociedade como um todo? É importante que a gente esteja sempre procurando nos melhorar. E nesse aspecto nós temos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala sobre ser perfeito, sobre a questão do homem de bem, da mulher de bem. Nos diz mais ou menos assim, que o verdadeiro homem de bem, a verdadeira mulher de bem, é aquele que cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal ou se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Então, como nós já dissemos anteriormente, é muito importante que a gente procure não só deixar de fazer o mal, como fazer todo o bem que estiver ao nosso alcance. Nós vamos dar uma paradinha aqui para mais um momento musical e em seguida voltaremos para a última parte do nosso programa. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, trabalhando e perdoando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai.
de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Voltamos então para a terceira parte do nosso programa e vamos iniciar com a leitura de uma mensagem que está no livro Pai Nosso, ditado pelo Espírito de Meimei e psicografia de Francisco Cândido Xavier, que tem como tema Livra-nos do mal, e diz assim: O Senhor livrar-nos-á do mal, entretanto é preciso que desejemos não errar. Que dizer de um homem que pedisse socorro contra incêndio, lançando gasolina à fogueira? O reino da vida, com todas as suas notas de grandeza, pertence a Deus. Todo poder e toda a glória do universo, todos os recursos e todas as possibilidades da existência são da providência divina, mas em nosso círculo de ação a vontade é nossa. Se não ligamos nossos desejos à lei do bem, que procede do céu, representando para nós a vontade paterna de nosso Pai Celeste, não podemos aguardar harmonia e contentamento para o nosso coração. Nas sombras do egoísmo, estaremos sozinhos, aflitos, perturbados e desalentados, porque o egoísmo quer dizer felicidade somente para nós, contra a felicidade dos outros. Deus permitiu que a vontade seja um patrimônio propriamente nosso, a fim de que possamos adquirir a liberdade, a grandeza e o amor, e a sabedoria por nós mesmos, como filhos de sua infinita bondade. Por isso, se somos escravos das nossas criações, que por vezes gastamos muito tempo a retificar, continuamos sempre livres para desejar e imaginar. E sabemos que qualquer realização ou serviço começa em nossos sentimentos e pensamentos. Saibamos, desse modo, conservar a nossa vontade à luz da consciência reta, porque, rogando a Deus nos liberte do mal, é preciso, por nossa vez, procurar o caminho do bem. Como dissemos, está na obra Pai Nosso, ditado pelo Espírito de Meimei, psicografia de Chico Xavier. O que essa mensagem vem nos trazer? Inicia ela aqui dizendo: que dizer de um homem que pediu socorro contra incêndio, lançando gasolina à fogueira? Como nós verificamos nos dias atuais, as pessoas que estão aí pedindo paz, pedindo tranquilidade, pedindo ordem, mas ao mesmo tempo são as primeiras
a atiçarem gasolina na fogueira. São as primeiras, como a gente diz na gíria, a esticar a corda, sempre provocando, sempre buscando conflitos que com certeza não levará a nenhum tipo de paz e harmonia. Diz ainda que o reino da vida, com todas as suas notas, pertence a Deus, mas que em nosso círculo de ação a vontade é nossa. Então, se nós queremos nos livrar do mal, é necessário que nós tenhamos essa vontade firme. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós terminamos a oração dizendo: Senhor, livra-nos do mal. A questão é, será que nós estamos fazendo a nossa parte para que o Senhor possa nos livrar do mal? Será que nós estamos procurando fazer o bem? Será que nós não estamos sendo um desses que está jogando gasolina na fogueira? Pense nisso. Pense nessa questão. Como diz aqui na mensagem, a questão do egoísmo. Enquanto estivermos na sombra do egoísmo, estaremos sozinhos, aflitos, perturbados e desalentados. O egoísmo é péssima companhia, porque não nos leva a esse estágio de felicidade. Mas, infelizmente, ainda fruto da nossa ignorância, nós muitas vezes acabamos por assim agir. Deus permitiu que a vontade seja um patrimônio nosso. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a nossa vontade e Ele não interfere nessa vontade, a fim de que possamos adquirir a liberdade e a grandeza, o amor e a sabedoria. A lei de liberdade, ela é patrimônio individual de cada um de nós. Por isso, se somos escravos das nossas criações, gastamos muito tempo a retificar. Como nós ficamos escravizados às nossas imperfeições, aos nossos vícios, e sabemos que qualquer serviço ou realização começa em nossos sentimentos e pensamentos. Algum programa atrás, nós falamos sobre a necessidade da caridade essencial. O que nós chamamos de caridade essencial? Caridade essencial é pensar corretamente, agir retamente e sentir retamente. Pensar, sentir e agir. São três elementos que estão intrinsecamente ligados. E se nós queremos alterar a nossa forma de agir, nós precisamos alterar a nossa forma de pensar e a nossa forma de sentir. Muitas vezes o nosso instinto ainda faz com que o sentimento do ódio, o sentimento da mágoa, o sentimento do rancor, ele tome conta dos nossos corações. Quando isso acontecer, sejamos razoáveis, sejamos dono da nossa vontade e vamos disciplinar o nosso pensamento para que nós possamos corrigir o sentimento que brotou, porque ele brota independente muitas vezes da nossa vontade. Mas entre o sentir e o agir há uma distância. E se muitas vezes nós conseguirmos domar os nossos sentimentos, domar os nossos pensamentos, nós vamos acabar conseguindo corrigir as nossas ações. Saibamos desse modo conservar a nossa vontade à luz da consciência, porque rodando a Deus nos liberte do mal, é preciso por nossa vez procurar o caminho do bem. Não adianta nós ficarmos pedindo a Deus que nos livre do mal se nós não estamos procurando o caminho do bem. Veja que o tempo inteiro dessa questão da extinção do mal, nós estamos falando sempre nessa coisa do bem, da prática do bem. Assim, poderíamos dizer que é quase que a mesma coisa se nós mudássemos o título do programa de extinção do mal para fazer o bem, porque na verdade
O caminho para que nós possamos extinguir o mal é fazer o bem. Há uma passagem do Evangelho que está em São Mateus, capítulo 5, versículos de 43 a 47, e que diz assim: Aprendestes que foi dito: Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está no céu e que faz que levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que faz isso, fazeis mais que os outros, não fazem outro tantos os pagãos? Essa mensagem que está em São Mateus está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, com o título de Retribuir o mal com o bem. Sem dúvida, um grande desafio para nós, para a nossa humanidade, mas sem dúvida alguma é um grande instrumento para o nosso aprendizado, porque o amor ao próximo constitui o princípio da caridade, e amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das vitórias maiores que são alcançadas contra o orgulho e contra o egoísmo. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade sabendo capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam das mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Afinal de contas, seria totalmente contraditório. A diversidade da maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei da física de assimilação e repulsão. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo, ao contrário, nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que experimenta quando nos aproximamos de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre os amigos e os inimigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo o mesmo lugar, uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diferentes de um sentimento. Se nós pegarmos na língua original da Bíblia, o amar os inimigos, o amar a que Jesus nos recomenda, é o amor ágape, o amor servir. Então, o que de fato ele quer nos dizer é que amar os inimigos é não lhes guardar ódio, é não lhes guardar rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo ao invés de pesar, com o bem que lhes advenha socorrê-los. É finalmente retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar.
Amar os inimigos para o incrédulo é um contrassenso. Aquele para quem a vida presente é tudo, vê no seu inimigo um ser nocivo, que lhe perturba o repouso e do qual unicamente salva a morte, pensa ele. Daí o desejo de vingar-se. Nenhum interesse tem em perdoar, senão para satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Para o crente, e sobretudo para o espírita, muito diversa é a maneira de ver, porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, o que nós falamos sobre a questão da reencarnação, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Se em vez de queixar, agradece a Deus de experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe dá ensejo de demonstrar a sua paciência e a sua resignação. O homem que no mundo ocupa elevada posição não se julga ofendido com os insultos daquele a quem considera seu inferior. O mesmo se dá com o que no mundo moral se eleva acima do mundo material. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha alma maior e mais nobre, mais generosa do que desse último. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, o que nós acabamos de exprimir aqui e que está no Evangelho segundo o Espiritismo é que o grande exercício que nós temos para a prática do bem é nós exercitarmos perante os nossos inimigos, é devolver o bem com o mal. É aquilo que Jesus nos indicou. Quando lhe bater na face esquerda, ofereça a direita. Ofereça a direita não significa dizer que é oferecer a direita para ele bater também na direita, não é isso. O que Jesus quis nos dizer é o seguinte: quando ele lhe bater na face esquerda, lhe ofereça a outra face, a face do amor, a face do perdão, a face do fazer o bem, retribuir o mal com o bem. É isso que Jesus espera de todos nós. É isso que nós, no nosso processo evolutivo, rumo à nossa felicidade, podemos e devemos estar buscando constantemente. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa que nós consigamos superar da noite para o dia. Entretanto, nós precisamos buscar ter disciplina para seguirmos a nossa caminhada. Pense nisso. Nós, conforme dissemos inicialmente, estamos na Sociedade Espírita Joana de Ângeles à sua disposição. Estamos prontos a recebê-lo de braços abertos para juntos podermos compartilhar mais conhecimentos sobre a doutrina espírita, essa doutrina que nos traz o Cristo Consolador, que nos traz a possibilidade de nós vivermos dentro da sociedade humana de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa, buscando acima de tudo a sabedoria para que nós possamos ter dias melhores que nos leve felicidade. Assim nós terminamos a nossa participação na tarde de hoje, rogando a Deus que ilumine os seus caminhos, que ilumine os nossos caminhos, para que nós possamos, de uma vez por todas, livrar-nos do mal. Nós possamos fazer o bem na medida das nossas possibilidades. Muita paz, que Jesus nos abençoe e que Ele esteja sempre aos nossos lados. Uma boa tarde a todos. O amor é o caminho que conduz os homens aos páramos da luz. Quem faz todo bem sem ostentação tem sempre Jesus no coração. Somente
dará a paz à humanidade. E quando o amor vencer a guerra, o reino de Jesus se implantará na terra. O amado Mestre nos ensina na luz excelsa da doutrina que a caridade é luz, difunde da alvorada, é a estrada que conduz à mansão abençoada. Somente o amor, a fraternidade dará aos corações a suprema felicidade. É prece silenciosa que fala ao coração e torna a alma radiosa. O amado Mestre nos ensina na luz excelsa da doutrina que a caridade é luz, difunde da alvorada, é a estrada que conduz à mansão abençoada. Somente o amor, a fraternidade dará aos corações a suprema felicidade. É prece silenciosa que fala ao coração